Ela disse que a amiga estava traindo o namorado enquanto ele estava escolhendo o anel de noivado com ela. Olha só. Minha melhor amiga mentiu pro namorado dela que tava comigo, enquanto eu tava com ele, ajudando ele a escolher o anel de noivado dela. Uma semana atrás, o namorado da minha amiga entrou em contato comigo, perguntando se eu podia ajudar ele a escolher um anel de noivado, que ele ia pedir minha amiga em casamento. Vamos chamar ela de Bia. A Bia já é minha amiga há muito tempo, né? A gente tem muitos anos de amizade. Então eu sei exatamente o que ela gostaria de receber. E aí, no final de semana, a Bia foi pra casa da irmã dela, que tinha acabado de ter bebê, e eu fui pra casa dela com o Davi, porque ele falou que tinha uma revista lá pra gente dar uma olhadinha, ver se tinha alguma coisa que ela iria gostar. Mas aí nessa revista eu não achei nada que prestasse, nada que eu achasse a cara dela mesmo. Aí eu falei assim pro Davi, quer saber? Eu acho melhor a gente ir numa loja de verdade, porque aí a gente consegue ver de pertinho, pra ter mais noção. Só que a gente não tinha ideia de que horas a Bia ia voltar pra casa. Então a gente ia ter que inventar uma desculpa pra descobrir que horas que ela ia estar em casa. Até que eu tive a brilhante ideia de falar pra ele, mandar uma mensagem pra ela perguntando que horas que ela ia voltar pra casa, que ele queria pedir comida e ia pedir na hora que ela já estivesse chegando. Só que, gente, essa minha brilhante ideia não foi uma brilhante ideia, foi uma péssima ideia. Ele enviou uma mensagem, né? E aí ela respondeu. Aí quando eu olhei pra ele, a cara dele mudou completamente. Tava uma cara muito estranha. Eu perguntei pra ele, nossa, o que foi que aconteceu? O que foi? Tá tudo bem? E aí ele falou que ela respondeu a mensagem falando assim, eu vou demorar algumas horas porque eu encontrei a Kathleen e a gente vai sair pra fazer compras. A Bia não tem outra amiga chamada Kathleen, a não ser eu. E eu tava bem ali com o namorado dela, então, obviamente não, eu não tava fazendo compras com ela. Eu falei pra ele, né, que ela devia ter confundido o nome, que ela devia estar com outra amiga e acabou falando meu nome sem querer. O Davi não podia falar pra ela que tava comigo, né, pra não estragar a surpresa. Aí ele me vira e me fala, você não poderia mandar uma mensagem pra ela perguntando onde é que ela tá? Eu falei pra ele que eu não queria me envolver nisso. E falei pra ele também que nem era um bom dia pra gente ver anel, que a gente marcava outro dia, que eu ia pra minha casa, e fui pra minha casa. E ele até hoje não falou nada com ela sobre isso, senão eu ia ficar sabendo, e eu não fiquei sabendo de nada. Só que eu tô muito agoniada, gente. Eu queria muito saber, porque ela mentiu usando o meu nome. Só que ao mesmo tempo, eu não posso estragar a surpresa. Óbvio, é o relacionamento deles, né? Mas me incomodou demais ela ter mentido. Não sei se vocês vão achar que eu deveria cuidar da minha vida, mas eu queria muito sentar com ela e conversar, perguntar o que aconteceu. Porque se for uma mentirinha boba, eu vou ficar muito mais tranquila. O que eu faço? Eu tava muito agoniada, querendo sentar com ela pra conversar, né? E não tinha ideia do que fazer. Aí a gente saiu pra almoçar. E nisso, ela não parava de me perguntar o que estava acontecendo, que eu tava muito estranha, parecia que eu tava nervosa. Gente, eu realmente não sei disfarçar quando tem algo me incomodando. Então, de tanto ela insistir, eu acabei falando, mas calma, que eu não estraguei a surpresa. Eu falei, tá bom, já que você quer tanto saber, por que você mentiu? Por que você falou pro Davi que tava comigo no final de semana, sendo que você não tava? O aniversário dela é mês que vem, né? Então eu falei pra ela que eu tava com ele, porque a gente tava planejando fazer alguma coisa pra ela, no aniversário dela, enfim. Falei pra ela que quando ela mentiu, ele tava comigo, então ele sabe muito bem que é mentira o que ela falou. Gente, mas eu vi a cara dessa menina mudando, ela ficando pálida, e ela falou assim, nossa, bem que o Davi tava estranho esses dias mesmo, e eu não sabia o porquê, e ele não me falou nada sobre isso, né? E eu, tipo, óbvio, né? Eu não queria estragar a surpresa. Aí eu falei pra ela, você me usou na sua mentira, você pode, por favor, me falar o que tá acontecendo? Aí ela pegou e falou assim que não tá acontecendo nada, que ela tava saindo sozinha e falou que tava comigo pro Davi não ficar preocupado, porque ela falando que tava comigo, ele não ia ficar fazendo um monte de perguntas. Nossa, mas aquilo não fez sentido nenhum. E eu falei assim pra ela, amiga, o Davi pode até acreditar em algumas coisas que você fala, mas eu não, porque eu já te conheço há muito tempo, então vamos, pode falar o que tá acontecendo. E nisso ela começou a chorar. E ela não é de chorar. Aí eu falei, pronto, tá acontecendo alguma coisa muito séria. Ela me falou que tava com o ex dela. E não é qualquer ex, gente. É um ex que sempre tratou ela como um lixo, sempre tratou ela muito mal. Enquanto o Davi é super gentil com ela, trata ela feito uma princesa. Mano, não tô entendendo o que tá acontecendo. Aí ela me falou que há alguns meses esse ex entrou em contato com ela, há alguns meses, hein? Chamando ela pra tomar um café, como amigos, que não sei o quê. Papo velho, né, gente? Esse papo a gente já conhece. É óbvio que ele queria estragar o relacionamento porque não aceita ver ela feliz. Enfim, ela foi e esse café se transformou em bebidas. E isso se transformou em de novo. Todas as vezes eles se viam e faziam a mesma coisa. E sim, gente, ela tá traindo o namorado dela com o ex-Jurandir dela. Mas essa menina implorava tanto por atenção quando ela tava com esse cara. E ele só sabia ignorar ela, sair com outras mulheres. E ela sabia disso tudo. Aí agora que ele tá dando o mínimo de atenção pra ela, eu acho que ela tá gostando, ela tá louca. Falei pra ela, mano, o que você tá fazendo com esse cara? Segue sua vida, olha o que você tá fazendo com o Davi. A mesma coisa que esse cara fazia com você. Você gostava? Você achava bom quando ele fazia essas coisas com você? Porque você tá fazendo a mesma coisa com um cara que te trata feito uma princesa. Como é que pode? Aí ela começou a me implorar pra eu não contar pro Davi. Eu falei assim, eu não vou contar pro Davi, você vai contar pro Davi. Aí ela, eu não vou contar. Gente, o que tá me deixando com mais raiva é que ela tá me usando de uma mentira pra atrair o namorado dela, que tá se preparando pra pedir ela em casamento, mano. Eu não me conformo com isso. Ela falou que acha que tá tudo bem se ela só parar de ver esse ex dela, seguir em frente com o Davi, deixar isso no passado, que aí vai ser sem erros, sem machucar ele, sem ele descobrir. Eu falei assim, sem erros não, já houve erros e muitos erros. Você não pode simplesmente fingir que isso nunca aconteceu. Gente, eu tô com raiva assim, porque o Davi, ele se tornou um amigão pra mim todo esse tempo de relacionamento deles. E eu não quero ter que mentir pra ele, eu odeio mentir, ainda mais pros meus amigos. Então eu não tenho absolutamente nenhuma ideia do que fazer. Eu tô no fogo cruzado. Gente, se vocês pensavam que as coisas não podiam ficar pior,
Elas podem, e podem muito. Depois que eu conversei com a Bia, que eu questionei ela e falei que ela tinha que contar pro Davi, né? Ela acabou que concordou comigo e foi pra casa dela falando que ia contar pra ele. E uns 4 dias depois disso, ela me mandou uma mensagem perguntando se eu podia ir pra casa dela com o Davi. Eu já logo pensei, né? Putz, ela vai contar e quer a minha presença lá e quer que eu vá pra lá, mano. Aí eu falei assim, bom, tá bom, né? Eu vou, eles vão passar por um momento difícil. E mesmo que eu não concorde, mesmo que eu não tenha nada a ver, eu vou lá prestar meu suporte, né? Meu apoio, como uma boa amiga que eu sou. Aí eu fui, gente. Aí chegando lá, eu mandei uma mensagem pra ela abrir o portão pra mim, né? Quando ela abre o portão, nossa, mas eu vejo essa menina tão radiante, tão feliz. Parece que eu nunca tinha visto ela tão feliz na vida dela. Quando eu entro, eu vejo o Davi na cozinha saltitante, todo empolgado. A minha cabeça ficou igual aquele meme daquela mulher, assim. Aí a Bia vem pra mim e fala assim, eu queria te contar, a gente queria te contar pessoalmente, o Davi me pediu em casamento, e mostrando o anel todo feliz, assim. Aí o Davi começa a me explicar, né, que ele optou por dar um anel de família mesmo, que seria mais especial. Gente, como se isso importasse naquele momento, pelo amor de Deus. Na minha cabeça, tava assim, ó, passando exatamente esses pensamentos. Ela contou pra ele que traiu ele com o ex, né, que ela falou pra mim que ia contar. E ele ainda pediu ela em casamento. Gente, foi muito bizarro. Eu fiquei parada lá assim. Eu tenho certeza que pela minha cara dava pra saber exatamente o que eu tava pensando. Porque, que nem eu falei pra vocês, eu não sei disfarçar. Não adianta, eu não sei. Se eu tô incomodada, esquece. O incômodo foi tão óbvio que o Davi pegou e perguntou assim pra mim, Kathleen, você tá preocupada porque a Bia mentiu aquele dia, falando que tava com você? Fica tranquila, né? Eu já conversei com ela sobre isso. E ela falou que tava comprando um presente pra mim. E que era surpresa. Gente, juro, tá? Me deu uma vontade de vomitar, mas um enjoo ouvindo aquilo. E eu, como não ia cobertar a mentira dela, eu falei assim pra ele, foi isso que ela te falou? Com essa cara, desse jeito. Aí, o rosto dele simplesmente sumiu o sorriso que ele tava, sumiu o brilho que ele tava. Aí ele, como assim? Ela te falou outra coisa? Ela não te falou isso? Aí eu olho pra cara da Bia, ele olha pra cara da Bia, e a Bia olha pra mim com uma cara de tipo, não acredito nisso. Aí o Davi começou a questionar, né, querendo saber o que ela tinha me falado. Aí ele olhou pra cara dela e ela tava olhando pra nossa cara. Vocês não vão acreditar no que essa menina falou, gente. Sabe o que ela falou? Ela falou assim, não, nada a ver, amor. A Kathleen tá falando isso porque tá com ciúmes e não consegue ver a gente feliz. Nossa, gente, mas vocês não têm noção do quão chateado eu fiquei com essa fala, do quão decepcionado. Eu nunca tinha conhecido esse lado dela. Nunca. Tanto tempo de amizade. Ela me chamou na casa deles pra eu mentir na cara do Davi, pra eu acobertar a mentira feia dela na cara do Davi. Tem noção? Mesmo que fosse qualquer outra mentirinha, eu não iria acobertar. Eu odeio mentira. Gente, juro pra vocês, eu saí daquele lugar, só saí. E o Davi veio atrás de mim perguntar, né? Óbvio, ele queria saber o que tinha acontecido. Começou a me perguntar o que estava acontecendo e eu falei que mais tarde falava com ele. E eu fui embora porque eu queria pensar com mais calma, sabe? Não queria fazer as coisas no impulso. Eu acho que muitos de vocês vão falar que eu deveria ter contado a verdade pra ele ali mesmo, né? Mas, gente, se coloquem no meu lugar, é minha melhor amiga. E essa informação vai causar uma destruição enorme. Então eu queria conversar com a Bia mais uma vez, né? E eu tava decidida que eu ia dar um prazo pra ela e falar pra ela que se ela não contasse pra ele no dia seguinte, até o dia seguinte, eu mesma ia contar, porque eu não deveria ter que ficar com esse peso, gente, não mesmo. E outra, a essa altura do campeonato também, eu já tava quase mandando ela ir pra aquele lugar. Depois do que ela falou na casa dela, nossa, muita coisa mudou. Eu vou pra minha casa, passo umas 2 horas, eu escuto o Davi me gritando no portão. Aí eu vou lá atender ele, e ele tá com uma cara tão abatida. Ele me viu e falou, foi mal aparecer assim do nada, mas eu sei que tem alguma coisa errada, o jeito que você tá agindo, o jeito que a Bia tava te olhando lá em casa. Eu não sou boba, ela fica falando que você tá com ciúmes, mas eu sei que não é isso. Aí eu desabei. Eu não aguentei, eu já tava por um fio, comecei a chorar horrores. E agora o Davi tinha mais perguntas, né, visto que eu comecei a chorar. E aí eu falei assim pra ele, Davi, eu não tô com ciúmes, eu juro pra você que eu não tô com ciúmes. Aí ele olha no meu olho e fala assim, a pergunta que ele já queria fazer há muito tempo, né? A Bia tá me traindo? Aí eu falei pra ele, Davi, eu não quero mentir pra você. De verdade, eu tenho muito respeito por você pra isso e eu não sei o que você quer que eu fale. Gente, ele foi mega compreensivo. Ele sabe que eu e a Bia somos amigas há muito tempo e que trair ela assim seria muito difícil, mesmo que fosse o certo a fazer. E aí ele começou a chorar, gente. Ele me falou obrigado e falou que eu era uma ótima amiga pros dois, que independente do que a Bia falasse sobre essa situação, eu também era uma ótima amiga pra ela. E aí ele foi embora e desde então eu não soube mais nada dos dois, mas eu suponho que agora ele saiba que a Bia traiu ele, né? Não sei. Ela já manipulou ele outras vezes, então é capaz que ela tenha feito a cabeça dele que eu realmente tava com ciúmes e que tava mentindo pra ele. E eu não falei com palavras, né? Tipo, sim, a Bia tá te traindo, mas eu acho que eu dei a entender, né, gente? Eu acho que ficou claro, né? Mas como eu não falei com palavras, acho que tem a possibilidade de ele distorcer a situação pra se sentir melhor. Sei lá, não sei. Gente, que menina doida, né? Tipo assim, ela vai e fica enrolando o cara com um ex que não valorizava ela agora. Ele só quer destruir o relacionamento dela e ela acreditando. Deus me livre, esse cara é um príncipe, é uma pessoa pra casar. E essa amiga é uma amiga verdadeira, sabe? Comenta aqui se você já passou por algo parecido. Esse foi o vídeo de hoje, é um prazer te ver aqui e até o próximo vídeo. Tchau!